são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos por mais uma vez podermos te louvar, podermos te engrandecer nesse momento tão maravilhoso, que é nos reunirmos como teu povo, nos reunirmos para te louvar, Senhor, para receber a tua palavra, para ouvir a tua voz na pregação da palavra. Por isso, ó Deus, te rogamos a tua bênção sobre este culto, que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando, nos transformando ainda mais à semelhança de Cristo. Ó Deus amado, Pai querido, nos abençoa, Senhor. Abençoa os nossos irmãos também que estão reunidos neste momento e aqueles que ainda irão se reunir. Que a tua graça esteja sobre todos, Senhor. Conceda cada dia a tua misericórdia, a tua bênção. Ó Senhor, ajuda ao teu povo. Em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o Salmo 117b. Salmo 117b, louvai ao Senhor todas as nações. Então cantemos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande para conosco. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Os irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 13. Gênesis 13. Vamos ler todo o capítulo. Gênesis capítulo 13. Diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E ia Abrão invocando, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda.
Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra para que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. O texto da pregação é o verso 12, que diz: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós pensamos nas férias, normalmente nós pensamos na praia, por exemplo. Se temos essa oportunidade, queremos pegar a estrada, encontrar um lugar para relaxar e que seja bonito. Se temos condições de alugar uma casa nas férias, escolheríamos uma casa de vista para o mar, pois queremos acordar e ver a praia, a areia branquinha da praia, o mar ou qualquer coisa que seja. Talvez acordar mais cedo para ver o nascer do sol e à noite relaxar em uma rede sentindo a brisa do mar, ou talvez ver o pôr do sol no horizonte. Quando viajamos, sempre procuramos armar nossa barraca, vamos dizer assim, no melhor local possível. Mas e você? Onde você armou sua barraca ou tenda? O que você está olhando? Qual é o seu foco? E agora não estou falando do seu passeio ou férias no seu lugar favorito em mente, mas figuradamente falando, qual é a sua visão da vida? O que atrai você? O que está atraindo você? O que é mais importante para você? E como isso influencia o que você faz? Lemos juntos Gênesis capítulo 13. Gênesis 13, 12 diz que Abrão morou na terra de Canaã e Ló morou nas cidades da campina. E então diz o seguinte: e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ló armou a sua tenda em direção a Sodoma. Isso é o que ele, sua esposa e suas filhas viram quando acordaram logo de manhã. E é para isso que eles olham, quando olham o pôr do sol lá no horizonte, todos os dias eles olham para Sodoma, onde os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas Abrão armou a sua tenda em outro lugar. Abrão viveu na terra de Canaã. E o mais importante, onde Abrão armou sua tenda, ele construiu um altar e lá ele invocou o nome do Senhor. E assim, enquanto Ló ergueu seus olhos para ver a perversa cidade de Sodoma, Abrão ergueu seus olhos para ver as maravilhas das promessas de Deus.
E é sobre isso que desejo pregar nessa noite para vocês. Levante os olhos para contemplar as promessas de Deus. Levante os olhos para contemplar as promessas de Deus. O que Ló viu de vista ou pela vista. O que Abraão, em segundo lugar, recebeu pela fé. Em primeiro lugar, o que Ló viu de vista. Irmãos, em Gênesis 13, não apenas vemos um forte contraste entre Abraão e Ló, mas também vemos um forte contraste entre agora Abraão no capítulo 13 e Abraão no capítulo 12. Gênesis 12, o Senhor ordenou que Abraão deixasse tudo que era mais importante para si, precioso para ele, e fosse para Canaã. Quando ele chegou em Canaã, o Senhor apareceu a ele e disse: darei à tua descendência toda essa terra. E Abraão creu, ele construiu um altar ao Senhor e o adorou. Mas então houve uma fome e a fé de Abraão vacilou. Abraão foi para o Egito. E quando esteve lá, ele parece que se esqueceu das promessas de Deus a ele. Na verdade, ele se esqueceu do próprio Deus. Mas o Senhor foi misericordioso e resgatou Abraão, bem como a Sarai, e Faraó os enviou de volta para Canaã. E então vem Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E lemos o seguinte nos versos 3 e 4. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera na sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão falhou lá no Egito e sua fé vacilou. Mas o Senhor restaurou Abraão de tal maneira que ele voltou para onde ele havia adorado ao Senhor. É lindo como a Bíblia está mostrando isso na vida de Abraão. Abraão era um homem de fé, mas a Bíblia não esconde suas falhas, não esconde quando ele está falhando em crer em Deus. Mas a Bíblia também ensina sobre a graça de Deus, como Abraão foi restaurado por ele para fazer a sua vontade, como ele voltou e adorou ao Senhor mais uma vez naquele local. Então Gênesis descreve como o foco de Abraão estava de volta no Senhor, como a sua tenda foi armada em direção a ele. Há dois outros pontos que devem ser observados aqui primeiro no capítulo 13. Que Ló estava com ele e que tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos. A primeira vez que lemos sobre Ló é em Gênesis capítulo 11, onde aprendemos que Ló era filho de Arão, irmão de Abrão. Arã morreu antes de seu pai Tera em sua terra natal, em Ur dos Caldeus. E Ló foi com Abrão e Sarai para a terra de Canaã. O livro de Gênesis não nos dá uma impressão muito favorável acerca de Ló. E o capítulo 13 o apresenta como um homem ganancioso e bem egoísta. Seja como for, no entanto, o Novo Testamento ensina que Ló era um homem crente. Segunda carta de Pedro 2, 7 a 8 descreve Ló como um homem justo que foi oprimido pela conduta imunda dos homens ímpios de Sodoma, e cuja alma justa era atormentada dia a dia ao ver e ouvir suas ações iníquas. Ló não era um homem sem Deus, como a gente imagina. Ele era, entretanto, um homem fraco e, em muitos aspectos, um homem que perdeu tudo por causa de sua tolice pecaminosa, e um homem que teria perdido a própria alma se não fosse a graça salvadora de Deus. Agora, depois que o pai de Abrão, Tera, morreu, Ló permaneceu com Abrão, e ele foi com Abrão da cidade de Harã para Canaã. E o que lemos é assim o seguinte, Gênesis 12, 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã.
E como Ló acompanhou Abrão de Ur dos Caldeus a Arã, até Canaã, e mais tarde ao Egito, e de volta a Canaã, ele compartilhou das bênçãos de Abraão. Ou seja, Ló foi também abençoado pelo fato de estar com Abraão, como diz Gênesis 13:2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E no verso 5 diz: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Porém, isso gerou muito problema no meio deles. Os versos 6 e 7 dizem assim: e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Irmãos, isso não deveria ter acontecido. Alguém estava em falta aqui e essa pessoa era Ló. Lembre-se que Ló era o sobrinho de Abrão. Além disso, foi Abrão, não Ló, que recebeu as promessas de Deus. Ló, na companhia de Abraão, realmente estava pegando carona em todas as bênçãos. Ló ficou rico por causa das bênçãos que Deus deu ao seu escolhido Abrão. Então, naquele momento, o que Ló deveria ter feito? Ele deveria ter reprimido seus pastores, chamado a atenção dos seus pastores e dizer: não é para vivermos dessa maneira. Mas Ló, ele foi movido pela ganância. Ele se tornou muito rico e queria se tornar mais rico ainda. E ele não faz nada, simplesmente ele deixa tudo acontecer. Foi a atitude de Ló, a atitude errada, sua ganância e sua falha em honrar seu tio Abrão, que levaram a esta situação. Mas também era a vontade de Deus que isso acontecesse. Quando o Senhor tinha chamado primeiro Abrão, ele tinha dito que era para deixar seu pai, deixar seus familiares, deixar tudo de sua presença. E agora Ló era o único fio, vamos dizer assim, de ligação com Abrão e sua esposa. E agora ele está indo embora. Gênesis capítulo 13, 8 e 9 diz: disse Abrão: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Isso foi uma coisa incrível da parte de Abrão. Abrão era o tio e era aquele a quem Deus havia dado toda aquela terra. E tudo que Ló tinha era por causa de Abrão. Mas Abrão, ele poderia ter dito a Ló: olhe, resolva essa situação. Mande seus pastores ficarem quietos. Eu recebi toda a promessa. Você está apenas pegando carona naquilo que Deus tem me dado. Mas ele não fez isso. Diferente de Ló, que simplesmente deixou para lá. Abraão simplesmente disse: escolha a terra que está na sua frente. Veja para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E tanto faz. Então o texto diz que Ló ergueu seus olhos, viu a boa terra no lado do Jordão, toda como se fosse irrigada, toda verde, e disse: eu quero este local. Veja que Abrão, ele não está fazendo questão por nada. Veja que Abrão, ele não está fazendo a mínima questão pelo que está ali. Então a visão de Abrão era diferente. A visão de Abrão mudou totalmente. Não é igual a Jó, ou melhor, a Ló aqui. Ló, ele não estava nem aí. Ele queria ter mais dinheiro e mais dinheiro. Ele queria a melhor parte e tudo mais. Mas o crente Abrão era diferente. Enquanto Ló pensava em ter mais dinheiro, Hebreus 11 diz que Abrão, ele confiou no Senhor e sempre se tratou como um estrangeiro e peregrino na terra, porque ele desejava um país diferente, a pátria celestial.
É incrível como nós vemos a visão de Abraão. A visão de Abraão era olhar em direção a Deus, olhar as promessas do Senhor, olhar para aquilo que Deus havia dado. Então ele não queria nenhuma contenda, ele não queria nenhuma briga entre ele e o seu sobrinho. Então ele estava disposto até a sofrer por causa disso. E quando nós entendemos exatamente isso, que muitas vezes devemos sofrer por algo para fazer a vontade de Deus, nós entendemos o porquê Paulo está dizendo o seguinte, em 1 Coríntios 6, 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Abraão, ele sofreu o dano. Abraão, ele sofreu porque ele não foi para o lado da grama boa, onde poderia encontrar tudo que era necessário para o seu gado. Simplesmente ele foi para o outro lado. Simplesmente ele foi para o local onde tinha pouca grama, porque ele confiava em Deus. Mas Ló, o capítulo 13, verso 11 diz de Ló: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Como eu disse, Ló viu aquela coisa, aquele campo todo verde, viu tudo irrigado, tudo bonito, e ali iria resolver todas as suas preocupações para alimentar seus animais. E lá Ló nunca teria dificuldades, vamos dizer assim. Então a vista que ele estava olhando foi algo muito bonito, ele estava vendo apenas aquilo para se tornar rico. Abraão, em meio a todas as nações, ele não quis ser igual a Ló. Mas Ló, ele caminhou cada vez mais rumo àquele lugar. Então aqui chama a atenção, é o verso 13 do capítulo 13. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Em outras palavras, Ló, ele não se contentou apenas com um campo. A sua barraca estava, vamos dizer assim, a tenda estava virada para a cidade e olhando o que o mundo estava oferecendo. Ele não se importou com o que estava acontecendo em sua volta. Ele sabia da cidade lá de Sodoma como era ruim. O texto mesmo diz, eles eram grandes pecadores maus, que era contra o Senhor, que não queriam saber nada sobre Deus. Mas Ló não estava pensando em Deus. Veja que ele era um crente, mas mesmo assim era um crente fraco que esqueceu do Senhor, seu Deus. Ló levantou sua cabeça e viu o Jordão irrigado. Ló, ele ouviu tudo aquilo e ele não quis saber de nada disso. Nós vemos falar sobre Ló, por exemplo, no capítulo 14. Aprendemos que Ló habitava em Sodoma. Em Gênesis capítulo 19, quando os dois anjos chegaram a Sodoma, ele estava sentado no portão junto com as outras pessoas. Em outras palavras, ele agora se tornou um igual a todos os outros. Ele agora estava igual àquelas pessoas imundas. Mesmo que ele estivesse sofrendo, mas a sua decisão foi uma decisão que levou ele a se afastar do caminho do Senhor. Simplesmente ele não quis saber das promessas de Deus. Ele pensou apenas no seu bolso, no seu dinheiro. Ele não estava ligando para as condutas daquelas pessoas lá em Sodoma. Normalmente, quando nós cremos nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor, nós queremos nos afastar de tudo isso. Nós queremos correr de todo mal. Mas Ló, ele armou a sua tenda, ou colocou a sua casa lá em Sodoma. Um local de impiedade. Um local onde não tinha ninguém que servia ao Senhor. Ele se afastou do único crente que ele conhecia, para viver isolado no meio de uma cidade ímpia. Ele se afastou daquele que tinha as promessas, para viver sem promessa, pensando apenas na riqueza. Não é isso que muitas vezes nós fazemos? Onde nós armamos a nossa barraca, vamos dizer assim. Qual é a sua visão da vida? O que é mais importante para você? O que você espera ganhar? O diabo, ele quer que você acredite que você pode armar a sua tenda em direção a ele, ao que o mundo oferece, como também em direção a Deus.
Ele quer dizer que você pode servir a dois senhores. Ele quer dizer que você pode viver de tal maneira que pode agradar a Deus, servindo ao mundo e a Deus. Mas isso não é verdade. Então devemos pensar onde nós estamos armando nossa tenda, onde nós estamos colocando a nossa vida, o que nós esperamos da nossa vida neste mundo. O que é mais importante para você? Não dê as costas a Deus, como Ló fez. Não negligencie as promessas de Deus, nem a reivindicação que Ele faz sobre sua vida. Nós sabemos o resultado. Por causa da sua decisão precipitada e ímpia, a sua mulher se transformou em uma estátua de sal. As suas filhas cometeram incesto com ele. E por causa disso, ele perdeu tudo. Ele perdeu sua riqueza, ele perdeu sua casa, perdeu sua esposa e acabou, vamos dizer, com toda a sua família. Então pense sobre isso. Nós queremos viver nesse mundo andando por vista e não por fé? Nós queremos viver nesse mundo olhando para o que o mundo tem a nos oferecer, em vez de crermos realmente em Deus? Então isso nos leva ao nosso segundo ponto. O que Abraão recebeu pela fé? Irmãos, quando Ló partiu em direção a Sodoma, Abraão e Sarai estavam sozinhos. E o Senhor disse a Abraão em Gênesis 12:1 para sair do seu país, de sua família e da casa de seu pai. Agora Ló foi embora. O único fio de ligação foi embora, não está mais ali. Mas Abraão e Sara não estavam sozinhos ali. Deus estava com eles. Sua bênção permaneceu sobre eles. E suas promessas também. E enquanto Ló se separou de Abraão para viver uma vida separada dele, Abraão, mais uma vez, o Senhor repetiu a Abraão as suas promessas de dar toda aquela terra. Gênesis 13:14 diz: ergue os olhos. Irmãos, veja o que o Senhor diz. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. E quando Abraão olhou e viu tudo aquilo, ele viu teria visto da terra de Canaã até o monte Hermon do norte, o vale do Jordão no leste, o mar Morto e o Neguebe no sul, e o mar Mediterrâneo a oeste. E quando ergueu os olhos e viu tudo isso, o Senhor disse: Abraão, eu darei tudo isso que você está vendo a você e aos seus descendentes depois de você. Tudo isto eu prometo, eu darei a você para sempre. E quanto a esses descendentes, o Senhor prometeu a Abraão o seguinte: farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Ló pode ter partido, e Abraão e Sarai podem agora estar sozinhos, separados de sua família. Mas eles não permaneceram sozinhos. Abraão seria o pai e Sara a mãe de uma grande nação, tão grande que não se poderia contar. Então o Senhor disse no verso 17: levanta-te e percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Em outras palavras, Deus disse: ande sobre a terra, vá para o norte e para o sul, leste e oeste, e creia que tudo será seu. Irmãos, é isso que Deus nos faz quando nós estamos vivendo neste mundo. Ele nos faz olhar para este mundo e ver as suas promessas pela fé. Muitas vezes nós queremos olhar para o mundo e dizer: nós queremos ser iguais às pessoas no mundo, não queremos ser diferentes, nós queremos tudo isso. Mas não é assim que Deus quer de nós. Deus quer que andemos com fé, confiemos em suas promessas, cremos que Ele pode fazer tudo isso. Mas o que acontece conosco muitas vezes? Muitas vezes nós somos como Abraão no capítulo 12.
nós fraquejamos, nós falhamos, nós deixamos de crer em suas promessas, nós deixamos de fazer aquilo que agrada a Ele. Quantas vezes nós estamos vacilando, quantas vezes nós temos uma fé fraca. Mas veja como Abraão fez agora. Ele creu nas promessas de Deus. Ele viveu como um estranho e peregrino naquela terra. Ou seja, o que fazia ele um estranho era a sua fé em Deus. O que fazia ele ser tão estranho às outras pessoas era que ele era diferente e cria no Deus verdadeiro. Diferente de Ló, que se juntou às pessoas lá em Sodoma. Abraão, ele permaneceu diferente, sem buscar uma casa, mas vivendo em tenda, confiando nas promessas de Deus. Esta é a diferença de Abraão e Ló. Enquanto Abraão creu em Deus, buscou fazer a vontade do Senhor, e não fixando suas raízes, construindo casa de alvenaria, Ló, ele fixou suas raízes aqui na terra, construiu sua própria casa na cidade, ganhou uma grande posição no meio das pessoas. Sentado à porta da cidade significa que ele era talvez um dos juízes ali. Mas no final ele perdeu tudo isso. Teve que viver afastado em caverna, com medo de tudo. Enquanto Abraão, ele estava guardando a cidade celestial, esperando aquela que viria do céu, que o próprio Deus construiu. Mas se fosse você, como você agiria? Você seria como Abraão ou como Ló? Você cairia ou você permaneceria de pé? Você andava por vista ou andava pela fé? E como Deus faria isso? Irmãos, sabemos que Deus, ele tem abençoado Abraão. Mas sabemos que quando Abraão olhou para o céu, ele olhou com fé, confiando nas promessas de Deus. E para que nós não venhamos a cair. Há muito tempo atrás, 2 homens novamente ficaram em pé em cima de um monte. 2 figuras que nós conhecemos. Um foi Jesus e o outro foi Satanás. Em Mateus 4, pouco antes de iniciar seu ministério público, Jesus estava no deserto. O diabo o levou para uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a sua glória. O diabo disse a ele: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Mateus 4, 9. Pode parecer estranho que Satanás estava oferecendo os reinos do mundo a Jesus. O Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Senhor Jesus também tinha vindo, como diz o Salmo 2, para tomar as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Mas visto que o mundo havia caído em pecado e portanto estava sob a escravidão de Satanás, Satanás podia oferecer isto a Cristo, se ao menos o Senhor Jesus se prostrasse e o adorasse. Mas Deus, o Pai, havia traçado outra maneira para que Cristo recebesse os reinos do mundo. O Filho receberia a autoridade sobre o céu e a terra através do sofrimento e da sua morte. Era o caminho da cruz. Mas Satanás estava disposto a oferecer um caminho totalmente diferente. Era um caminho em que Jesus não precisava sofrer. Era um caminho onde Jesus não precisava ir até a cruz, mas evitar tudo isso. Mas é exatamente isso que nós muitas vezes queremos. Nós queremos evitar o sofrimento. Nós queremos evitar a agonia para viver e sermos como o mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não quis isso. Ao invés disso, ele olhou para Satanás e disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Se Jesus tivesse ouvido a Satanás, se ele tivesse andado por vista e não por fé, se ele tivesse curvado a Satanás, ele poderia ter recebido todo mundo, mas ele teria recebido o mundo sem cada um de nós. Mas Jesus foi além do que isto. Jesus, ele percorreu
toda a extensão e largura de Canaã e chegou até Jerusalém. Ele foi lá para que pudéssemos viver. Ele foi lá para que pudesse mostrar que ele era o filho fiel de Abraão. Ele recebeu não apenas a terra, não apenas os descendentes, mas ele recebeu tudo que foi prometido a Abraão. É porque Cristo foi fiel que ele recebeu o que Hebreus 11 chama de a cidade que tem fundamentos, cujo construtor e criador é Deus. Que ele poderia receber um país melhor, um país celestial. Irmãos, é por causa disso que muitas vezes nós não caímos e nos perdemos neste mundo. É por causa de Cristo que nós podemos, dia após dia, caminhar neste mundo. E muitas vezes com as nossas fraquezas, Cristo está nos sustentando e nos levando para adiante cada vez mais. É por causa de Cristo que nós não caímos e não nos perdemos. Se não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos. Se não fosse Cristo, nós estaríamos jogados na lama, perdidos, sem rumo, sem nada. Podemos dizer, nós seríamos como Ló naquela época. Perderíamos nossa casa, perderíamos nosso dinheiro se temos, perderíamos nossa família, tudo seria estragado. Mas quando nós estamos tomando nossas decisões, devemos olhar para Deus, devemos andar por fé e não por vista. Quando nós fazemos isso, nós não evitamos o sofrimento, nós enfrentamos o sofrimento confiando nas promessas de Deus. É isso que nos faz diferente do mundo. Não tentamos fugir, mas enfrentamos porque o nosso Senhor já nos deu tudo o que precisamos para enfrentar os desafios. E é por isso que hoje nós celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma prova de que Cristo, ele pagou por todos os nossos pecados. E é por isso que nós podemos hoje nos alegrar. Em Cristo nós podemos permanecer de pé. Podemos andar neste mundo confiando em suas promessas. Que o Senhor nos guarde durante essa semana. Que o Senhor nos guarde durante toda a nossa vida, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Amém. Irmão, fiquemos de pé. E vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado que o Senhor concede graça e misericórdia. Que o Senhor nos ajude a te servir. Conceda, Senhor, o que precisamos para andarmos por fé e não por vista. Faz com que essas palavras que ouvimos hoje estejam em nossos corações. Estejam, Senhor, em nossos corações e que possamos crer em Ti. Ó Pai, nos ajuda. Faz com que essas palavras produzam frutos em nosso coração. Que não possa assim nos ajudar a caminhar em direção a Cristo. Ó Senhor, nos ajuda. Concede graça, Senhor, e misericórdia. Faz a tua vontade, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o Salmo de número 1. Salmo 1, cantemos. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com ele se sentar, do seu escárnio sem rancor se afasta, rejeita a companhia tão nefasta. Na lei de Deus constante se compraz, e dia e noite nela encontra paz. Uma bússola à beira d'água está, quem tem
inundará de verdes folhas, sempre revestido. Tudo que faz-lhe é bem sucedido, pois nosso Deus, ao ser que confia, traz sua graça, sua bênção dá. Quanto aos perversos, como arestas são, e no juízo não subsistirão. O vento os leva, qual ligeira palha, pois os se juntam aos da sua igualha. Desfaz o seu caminho triste e vão, enquanto os justos protegidos são. O irmão pode sentar. E vamos agora passar para a leitura da fórmula para a celebração da Santa Ceia. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vamos agora ouvir o significado da ceia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo instituiu esta ceia, como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 29, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, a fim de celebrar a Santa Ceia, para fortalecer a nossa fé, é necessário que examinemos a nós mesmos. O exame sincero consiste em 3 partes. Primeira, cada um deve ter consciência dos seus pecados e da maldição de Deus para se detestar e se humilhar perante Deus, porque a ira dele contra o pecado é muito grande. Segunda, cada um deve determinar se realmente confia na promessa fiel de Deus de que todos os seus pecados são perdoados somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Terceira, cada um deve determinar se tem intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por uma vida dedicada a Ele. Do mesmo modo, deve mostrar que está resolvido a amar o próximo e deixar toda a hipocrisia, inveja, inimizade e raiva. Convite e advertência. Deus certamente recebe à mesa do seu Filho todos aqueles que têm esta intenção de viver para o Senhor Jesus Cristo. Declaramos a eles que Deus os recebe em graça e lhes dá esta comida e bebida celestial, apesar dos muitos pecados e fraquezas que lhes restam contra a sua vontade. Por outro lado, declaramos que aqueles que não têm essa intenção comem e bebem juízo para si. Por isso advertimos que eles se abstenham da mesa do Senhor. Nós declaramos aos que praticam pecados ofensivos que não têm parte no reino de Cristo, se não se arrependerem. Ofensivos consideramos os seguintes pecados: servir a ídolos ou invocar santos falecidos, prestar homenagem a imagens, dar crença à feitiçaria ou bruxaria, desprezar a Deus, a sua palavra e aos santos sacramentos, brigar, ser desobediente a seus pais superiores, viver em ódio e inveja,
adulterar, embriagar-se, roubar, em geral viver uma vida dominada por pecados contra Deus e os homens. Todos os que permanecem em tais pecados devem abster-se dessa comida e bebida que Jesus Cristo ordenou somente para seus fiéis, a fim de não aumentarem seu juízo e condenação. Agora a memória de Cristo. Cristo nos mandou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa nós lembramos que nosso Senhor foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele se tornou homem para carregar a ira de Deus por nós. Ele foi preso a fim de que nós fôssemos libertos. Ele, embora inocente, foi condenado à morte, para sermos absolvidos por Deus. Ele foi amaldiçoado para sermos abençoados. Ele foi desamparado por Deus, a fim de que nós nunca mais fôssemos desamparados por Ele. E ao dizer está consumado, Ele confirmou a nova e eterna aliança quando morreu e derramou seu sangue. Nesse momento, vamos orar ao Senhor. Oremos. Misericordioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque nos deste teu único Filho como sacrifício por nossos pecados e como nosso alimento e bebida para a vida eterna. Opera em nossos corações por teu Espírito Santo, para que nós nos entreguemos cada vez mais a teu Filho Jesus Cristo. Faze com que não vivamos mais no pecado, mas que Cristo viva em nós e nós nele. Fortalece-nos na fé de que serás sempre nosso Pai bondoso, que nos dará tudo o que precisamos para o corpo e para a alma. Concede-nos a tua graça, para que alegremente neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e confessemos o nosso Salvador. Nos ensina a aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados em semelhança ao seu corpo glorioso e nos levará para estarmos para sempre com Ele. Ó Pai, esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial, não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho. Devemos levantar os nossos corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor à direita do Pai. Creiamos firmemente que seremos alimentados com seu corpo e sangue, tão certo como recebemos esse pão e essa bebida em sua memória. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Tomem, comam. Lembre-se e creio que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado para a remissão completa de todos os nossos pecados. E nesse momento eu quero chamar os irmãos um por um para que possam vir aqui para pegar o pão. Então, Minaldo, seguida Simone. Marcílio. Irmã Késia. Irmão Severino. E agora, irmão, podemos comer o pão. O cálice da bênção, pelo qual damos graças, é a comunhão do sangue de Cristo. Tomem, bebam, lembre-se e creiam que o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Agora novamente, irmão Severino. Irmã Késia. Irmã Marcílio.
nome. Podemos tomar o vinho. Então, nesse momento eu vou ler o Salmo 103, de 1 a 4, depois 8 a 13, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto disto o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Oremos ao Senhor. Misericordioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela ceia do teu Filho. Te louvamos porque pelo Espírito Santo nos deste o privilégio de nos regozijarmos na comunhão de teu Filho Jesus Cristo e na união fraternal. Agora, fortalecidos em nossa fé por esta ceia, te rogamos para que demos frutos de gratidão. Faze com que nós mostremos em toda a nossa vida o amor sincero a ti e uns aos outros. Faze-nos aguardar ardentemente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ti, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o louvor desde agora e para sempre. Amém. Irmão, vamos ficar de pé e vamos confessar nossa fé. Depois nós vamos cantar. Vamos confessar nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Então, digam comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar o Salmo 133 e também dar nossas ofertas ao Senhor. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável. Então, cantemos. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como um óleo precioso que corre sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. Oh,
e agradável viver unido os irmãos. É como orvalho do ermo que desce sobre os montes, sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor e manda sua bênção e a vida para sempre. Fiquemos de pé, irmãos, e recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Irmão, podem sentar. E aqueles que nos assistem, então nós terminamos o culto. Então tenham uma boa semana e até domingo.